Olá pessoal, tudo bem? Espero mesmo que todos estejam bem. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de manejo e conservação do solo do nosso segundo bimestre, tá? Antes de começarmos a falar de fato sobre o assunto pertinente à aula de hoje, pessoal, gostaria de reforçar que na aula anterior, nos vídeos anteriores que eu mandei para vocês, eu gostaria que vocês dessem uma máxima atenção na nossa primeira aula. No caso, no primeiro vídeo que eu enviei para vocês, tá? Porque ali estão contidas todas as instruções acerca do nosso bimestre, no sentido de avaliação. Então, dê uma olhadinha direito lá. Nos demais vídeos, o que a gente viu foi basicamente uma recapitulação daquilo que a gente já viu na disciplina, né? Dos assuntos básicos, como os fatores que afetam a degradação do solo, questão de recursos naturais, tanto os renováveis quanto os não renováveis, e a gente falou um pouquinho especificamente sobre a água como recurso natural e, claro, o solo, que é o nosso objeto de estudo. Tá? Hoje nós falaremos sobre as propriedades e características do solo. Tá? Para não ficar um vídeo tão longo, tão extenso, essa aula será dividida basicamente em 3 tópicos, onde hoje nós abordaremos apenas a parte química do solo, ou seja, as propriedades químicas do solo que são influenciadas ou afetadas pelo manejo. Mas nós falaremos também principalmente da parte física, das características físicas, que esses aqui são os atributos, características físicas do solo, bem como as biológicas. Mas hoje a nossa aula refere-se à química do solo. Gente, química do solo é uma das disciplinas dentro da agronomia de mais importância, tá? Mas esse assunto ele é tratado com mais especificidade, com mais detalhe na disciplina de fertilidade. Lembrando que a gente está na disciplina de manejo. Embora seja uma parte da agronomia estudada lá na fertilidade do solo, eu acho que é interessante que a gente tenha uma certa revisão dos assuntos que concernem a química do solo e de importância, claro, para o manejo. Tá? Então, o que a gente vai ver hoje, basicamente, o efeito da CTC do solo e alguns atributos e algumas características que a gente pode trabalhar após uma análise de solo. Falaremos também da importância, um pouco, obviamente, da matéria orgânica do solo. Tá? Então, nossa aula de hoje é referente à química do solo. Tá? Depois dessa aula aqui, eu mandarei um exercício para vocês, um trabalho, que fará parte daquele conjunto de trabalhos que eu indiquei no primeiro vídeo da nossa aula, tá? Então, por isso, não deixem de assistir o vídeo da nossa primeira aula, tá bom? Bom, então vamos lá. Pessoal, olha só, quando a gente trabalha com química do solo, primeiro a gente tem que ter um conhecimento básico de interpretação de uma análise de solo. Isso é básico. Lembrando que isso é uma parte da fertilidade do solo, mas eu quero que os alunos de manejo e conservação tenham esse conceito básico, essas funcionalidades básicas de como trabalhar e como principalmente interpretar de forma básica, claro, uma análise de solo. Veja bem, antes de qualquer cultivo, isso para agrônomo, a gente sempre tem que levar como base, no sentido de adubação e correção, uma análise do solo. Tá? E veja bem, quando a gente manda um solo para análise, geralmente o que a gente tem nessas análises são esses atributos aqui, os teores de matéria orgânica, de fósforo, enfim. E todos esses valores aqui, eles são tanto de fósforo, de cálcio, magnésio, potássio, enfim, são de responsabilidade, obviamente, do laboratório. Porém, existem alguns outros fatores dessa análise de solo, como saturação por base, saturação por alumínio, soma de base, que a gente vai ver como trabalhar isso. Isso aqui, de fato, já é de responsabilidade do técnico ou do produtor, tá? Mas, geralmente, hoje em dia, as análises de solo ela já vem basicamente completa, tá? Mas, o que eu quero, a princípio, trabalhar com vocês? Essas coisinhas bem aqui, as unidades de análise de solo. Isso daqui ainda é um problema muito grande para nós agrônomos, porém, ainda é básico. Isso é básico e eu quero que vocês tenham esse pequeno entendimento de como trabalhar com uma análise de solo, principalmente olhando para esses valores aqui e associando as suas unidades, tá? Bom, vamos lá. Quando a gente está trabalhando com uma análise de solo, eu gostaria que vocês dessem uma atenção especial para essas 4 unidades aqui, que sempre vêm e a gente precisa ter o conhecimento delas dentro de análise de solo. Quando a gente fala de química do solo, vocês vão se deparar muito com essas unidades: centimol,
por decímetro cúbico, centimol carga decímetro cúbico, milimol, miligrama por decímetro cúbico e, claro, quilos por hectare. Todos esses valores que estão aqui nessa tabela, pessoal, eles podem ser convertidos em qualquer uma dessas unidades e é preciso que a gente entenda isso, tá certo? E o nosso primeiro ponto dessa disciplina, no caso nessa aula, é trabalhar com essas unidades aqui. Aí vocês podem perguntar, professor, mas como é que eu vou fazer essa conversão de unidade? Veja bem, por exemplo, eu recebi esses valores, por exemplo, de cálcio até alumínio e hidrogênio em milimol por decímetro cúbico, tá? Mas eu posso converter isso para miligrama e depois para quilo por hectare. É basicamente isso. Então, olha só, independentemente do valor que vier, da unidade que vier, você, como agrônomo, tem que saber como fazer a conversão de unidade a depender daquilo que você vai fazer, tá? Então, basicamente, o que nós vamos aprender por enquanto é isso, tá? Então, vamos lá. Então, atenção para essas unidades. Centimol carga por decímetro cúbico, milimol carga por decímetro cúbico, miligrama por decímetro cúbico e quilos por hectare, tá? Basicamente é isso que nós vamos trabalhar, por enquanto. Bom, e como fazer essa conversão de unidade? Veja bem, isso aqui eu quero que vocês tenham no caderno de vocês, anotem, tá? Anotem isso daqui, porque isso é uma informação que vocês levarão para o resto da vida de vocês. Veja bem, para a gente trabalhar com conversão de unidade dentro da química do solo, a gente precisa ter um conhecimento básico de tabela periódica, tá? Não se assustem também, porque a gente vai pegar só o básico, que é a tabela, tá? Tá erradinho aqui, mas é a tabela periódica, tá? Então, veja bem, imagine que a gente tem as nossas 4 unidades que eu quero que vocês trabalhem, tá? E como é que eu faço para fazer a conversão de centimol carga para milimol carga, de milimol carga para grama por decímetro cúbico e de grama para miligrama para decímetro cúbico para quilo por hectare? Como eu faço essa conversão? Pessoal, vocês vão seguir essa regrinha bem aqui, tá? Lembrando, daqui para cá, vocês seguem essa parte de cima. Ah, professor, mas eu quero fazer o contrário. Eu tenho os meus valores em quilo e eu quero transformar para centimol, por exemplo. Vocês vão fazer o contrário. É muito simples, tá? Mas olha só, geralmente, quando a gente pega os valores de análise de solo, basicamente esses fatores aqui, ó, cálcio, magnésio, potássio, alumínio e o somatório de alumínio mais hidrogênio, geralmente ele vem em 2 unidades específicas. Ou ele vem em centimol ou vem em milimol. Aí a gente vai precisar trabalhar, vocês vão entender a importância de se trabalhar com isso. Bem, mas veja bem, como é que eu vou fazer para converter um valor em centimol para milimol? Simples. É só você pegar o valor que está em centimol e multiplicar por 10. Isso daqui é básico. Multiplicou qualquer valor que está em centimol por 10, você encontra esse valor em milimol, tá? Beleza, agora eu quero fazer essa conversão de milimol para miligrama. Como é que eu faço? E aqui vem o conhecimento básico de tabela periódica. Eu vou mostrar para vocês como é que é, mas é muito simples. É só eu pegar o valor, né, que eu tenho em milimol, multiplicar pela massa atômica do meu elemento, vou explicar direitinho daqui a pouquinho, e vou dividir esse valor de massa atômica pelo número de carga. O que é esse número de carga? Esse número de carga é bem aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, do cálcio, eu vou dividir por 2. Se eu tenho o do potássio, que é só 1, eu vou dividir por 1, e assim por diante. Isso vale para todos, tá? Então, fazendo esse esqueminha bem aqui, ó, que a gente vai trabalhar direitinho daqui a pouco, né, de forma mais especificada, vocês vão fazer essa conversão de milimol por decímetro cúbico para miligrama por decímetro cúbico. Ah, professor, mas os meus boletins, quando vou fazer a referenciação de adubação, eu só vejo em quilos por hectare, ou seja, a necessidade de determinado nutriente em quilos por hectare. Muito simples também. Você vai pegar esse valor que já está em miligrama por decímetro cúbico e vai multiplicar por 2 e automaticamente você vai ter esse valor já em quilograma por hectare, tá? Pessoal, entendam isso. Isso é basilar para a gente dar continuidade no nosso curso, tá certo? Então, primeiro ponto dessa nossa aula é fazer essas conversões aqui, que para muitos agrônomos ainda é um problema, mas para vocês não vai mais ser, tá? Embora isso daqui seja matemática, e muita gente ainda deve ter uma certa dificuldade em matemática, embora nós tenhamos um professor de matemática dentro da sala de aula, né? Então, vocês podem pedir também para o nosso colega, que é matemático, para ele dar essa ajuda para vocês, caso vocês precisem, ou entrarem em contato comigo sem problema nenhum,
tá? Mas eu quero que vocês tenham esse conhecimento, esse domínio dessas conversões de unidades. E vamos trabalhar basicamente nessas 4 unidades, beleza? Nós vamos fazer alguns exemplos para a gente entender de fato como é que se trabalha com isso. Bom, mas veja bem. Como eu falei, a gente precisa da tabela periódica para converter principalmente milimol para milimol carga decímetro cúbico para miligrama por decímetro cúbico, tá? E quando eu falo de tabela periódica, obviamente é a tabela periódica que a gente conhece. Então é só, por exemplo, se eu quero fazer conversão, vou pegar aqui o magnésio, por exemplo, eu vou pegar aqui os dados de magnésio, opa, tá aqui os dados de magnésio, tá? Por exemplo. Nesse sentido, eu trouxe como exemplo para a gente esses dois aqui, ó, o potássio e o cálcio. Como eu faria essa conversão aqui, ó, principalmente que ela é um pouco mais complicada e é onde o pessoal ainda tem certa dúvida. Eu quero converter milimol carga por decímetro cúbico para miligrama por decímetro cúbico. Como é que eu vou fazer? Olha, o que eu preciso é o seguinte, eu preciso do valor que está em milimol carga, eu vou fazer um exemplo daqui a pouco. Eu vou multiplicar isso, por quê? Pela massa atômica. O que é essa massa atômica, no caso do potássio, por exemplo? É esse valor bem aqui, ó. Isso é a massa atômica do potássio. Essa aqui é a massa atômica do cálcio. Então, todo elemento tem sua massa atômica. E quando a gente fala de massa atômica, esses valores bem aqui, ó. Não precisa colocar, para efeito de cálculo, o valor inteiro. Acho que 39 já é suficiente para a gente determinar, fazer essa transformação, tá certo? Então, potássio. Então, a gente pegaria, olha, o valor em milimol carga vezes a massa atômica, que seria 39, dividido pelo número de carga. Qual é o número de carga do potássio? É 1. Opa, então dividido por 1. Fazendo essa continha, eu chegaria em miligrama por decímetro cúbico. Isso vale para todos os elementos, tá certo? Então, olha só. Vamos imaginar agora o seguinte. Para a gente pegar como exemplo, vai ficar uma coisa aqui um pouco meio feia. Um pouco feia, na verdade, mas... olha só, vamos imaginar que eu recebi a minha análise, né? Eu recebi essa minha análise e ela veio, vou pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o cálcio. Ela veio com 0,2, vai ficar feio aqui, tá, pessoal? Ela veio com 0,2 centimol carga por decímetro cúbico, tá? Então, essa foi a minha unidade que veio na minha tabela. E eu quero fazer a conversão para milimol, depois para miligrama, e por último, para quilo por hectare. Como é que eu vou fazer isso? Olha, eu já aprendi que para eu fazer a conversão de centimol carga para milimol carga, basta eu multiplicar isso por 10. Ora, 0,2 vezes 10, eu vou ter quanto? Eu vou ter 2 milimol carga por decímetro cúbico. Tá certo? Pronto, é simples isso, beleza. Agora eu quero fazer essa conversão de milimol carga para miligrama por decímetro cúbico. É só usar essa regra. Ó, se eu tenho 2 milimol carga, então eu vou multiplicar isso por quê? Pela massa atômica, eu estou fazendo para o cálcio, né? A massa atômica do cálcio. Quanto é a massa atômica do cálcio que a gente acabou de ver? 40. Aqui viu que é 40, né? O pessoal vai ficar uma coisa meio bagunçada aqui, mas não vai ter problema não. Dividido pelo número de carga. Qual é o número de carga do cálcio? Opa, é 2, tá vendo? Esse 2 bem aqui, ó, dividido por 2. Fazendo isso, eu vou ter quanto? Eu vou ter 40 miligramas por decímetro cúbico desse cálcio, tá? Beleza, professor, mas eu quero converter isso aqui para quilos por hectare. Olha só, multiplicar por 2. Ou seja, eu vou ter quanto? 80, desculpa. Eu vou ter 80. Ficou um negócio meio bagunçado aqui, mas dá para entender. Deu para entender o que foi feito. Ou seja, eu vou ter 80 quilos por hectare. Pessoal, essa informação, quilo por hectare, ela é importantíssima para o manejo, principalmente para a questão prática da adubação. E eu vou mostrar para vocês basicamente o porquê. Sabendo essa conversão, ou seja, sabendo converter milimol carga ou qualquer outra unidade para quilo por hectare, eu já posso determinar, olhem isso aqui, ó, anotem isso aqui. Somente com a conversão de unidade eu já posso determinar se existe ou não a necessidade de reposição de determinado nutriente, ou seja, somente com a quantidade que eu trabalhei aqui em quilos por hectare, eu consigo determinar se naquele solo ali eu tenho a quantidade de determinado nutriente que a planta precisará para crescer, vamos colocar assim, para produzir,
tá? E a gente vai entender um pouquinho como trabalhar isso, qual é a funcionalidade de fato disso, tá? Então isso aqui, ó, é só um exercício que eu trago para vocês, eu quero que vocês deem uma treinada, tá? Convertam todos esses valores que estão aqui, ó, daqui até aqui, para quilo por hectare, tá? Então treinem isso daí, conversem com os colegas, para a gente treinar de fato, né, e aprender como fazer essas conversões. E eu vou explicar como isso daqui é importante. Como é importante eu trabalhar com essas quantidades de determinado nutriente em quilo por hectare, tá? Vamos lá. Bom, agora, nesse momento, nós falaremos um pouco sobre um dos pontos mais importantes que um agrônomo tem que ter em mente, que é determinar esses fatores bem aqui, ó. Todos esses fatores, isso daqui é de responsabilidade do engenheiro agrônomo. Ou seja, eu tenho a minha análise de solo, tá? Se eu tenho a minha análise de solo, a partir desses valores aqui eu já consigo calcular todos esses atributos. E isso daqui, pessoal, é de responsabilidade de vocês, tá? Bom, para isso, para determinar a soma de base, acidez potencial, acidez trocável, CTC total, CTC efetiva, saturação por base ou saturação de base, ou saturação por alumínio, ou saturação de alumínio, a gente vai precisar somente desses elementos bem aqui, tá? Cálcio, magnésio, potássio. Em alguns solos também vai aparecer o sódio, a gente inclui o sódio. E os teores de alumínio e hidrogênio. Então, basicamente, esses fatores aqui serão os utilizados para fazer esses cálculos aqui. E isso daqui também é básico, que eu quero que vocês entendam. Primeiro, soma de base. Soma de bases nada mais é do que o somatório dessas bases aqui, ó. Cálcio, magnésio e potássio. Como eu falei, pode ser inserido também o sódio, principalmente em solos salinos. Pessoal, para fazer esses cálculos aqui, ó, essa unidade, ela não importa se estiver em milimol carga ou centimol carga, não tem problema nenhum. O que não pode é o seguinte, essa daqui está numa unidade e essa daqui em outra, tá? Então, todas essas unidades aqui, para esses fatores, tem que ser a mesma. A unidade sempre tem que ser a mesma. Ou mais isso, ou milimol carga ou centimol carga por decímetro cúbico, tá? Mas, geralmente, as análises de solo já vêm em milimol carga, tá bom? Então, como é que eu vou calcular a soma de base? Bom, soma de base é só o somatório das bases, cálcio, magnésio, potássio. Somente isso. Acidez potencial e acidez trocável. Pessoal, guardem esse nome aqui. Quando a gente fala de acidez potencial, o que é essa acidez potencial? Essa acidez potencial nada mais é do que o somatório de alumínio e hidrogênio que eu tenho nesse solo. E o que é acidez trocável? A acidez trocável é toda aquela quantidade de alumínio ou hidrogênio, né, de forma isolada, mas especificamente o alumínio, que pode ser trocado no solo. Na verdade, quando a gente trabalha com acidez, é aqui que a gente trabalha, com essa acidez que a gente trabalha, tá bom?